Em Lucas 14, a partir do versículo 26, vamos ler o versículo 26, 27 e 33, Jesus vai dizer assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, olha só o que Jesus está dizendo aqui. Quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, também não pode ser meu discípulo. Irmão, não há vencedor sem lutas. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma vencedora? Então, prepare-se para as lutas. Prepare-se para lutar. Porque não há vencedor sem que haja lutas. Não há vitórias sem lutas. E não adianta apenas dizer que tem Jesus, ou apenas dizer que é de Jesus, porque, na verdade, a primeira e a maior luta que nós vamos combater, que nós vamos ter que enfrentar em nossas vidas, a primeira e a maior luta que você vai ter que enfrentar é você mesmo. E não é fácil anular o nosso próprio eu. Não é fácil anular a nossa própria vontade, os nossos desejos, para dar lugar à vontade de Deus, à vontade de Jesus em nossas vidas. Dizer que é fácil não é. Mas nós podemos dizer, como Paulo disse lá em Gálatas 2, versículo 20: Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo aqui chega a nos dizer que é através também de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Paulo vai confirmar isso lá em Atos 14, versículo 22. Vai dizer que Paulo, fortalecendo as almas, a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos 14, 22, Paulo dizendo isso. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Cada um de nós temos que levar a nossa cruz. Você quer entrar no reino de Deus, você quer agradar a Deus, você quer ser discípulo de Jesus, você quer ir após Jesus, tome cada um a sua cruz. Então devemos tomar a nossa cruz para nos tornarmos discípulos de Jesus. E a nossa cruz, queridos, é renunciarmos à nossa própria vontade, renunciarmos o nosso eu, os nossos desejos, para dar lugar à vontade de Deus, os desejos do Senhor. O próprio Jesus, ele vai vencer o inimigo, mas ele teve que tomar a sua cruz também. Ele teve que passar por muitas aflições, muitas lutas, muitas tribulações, e renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. Olha o que ele mesmo vai dizer em João 6,38. Em João 6,38, o próprio Jesus vai dizer assim: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus vem não para fazer a sua própria vontade, meu irmão, mas para fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que havia lhe enviado. E se queremos também vencer, nós temos também que enfrentarmos a nossa cruz, renunciar à nossa vontade. Nós estamos aqui não para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos criou. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, negue os seus desejos, negue as suas vontades, negue o seu eu, tome cada um a sua cruz e siga-me. Jesus teve que passar por dores, por sofrimentos, angústias, muitas aflições, meu irmão. E mesmo assim ele disse, lá em Mateus 26, no versículo 39, ele disse: Todavia não seja como eu quero,
mas como tu queres. Se referindo a Deus, se referindo ao Pai. Então, o que nós percebemos é que muitas pessoas, muitos cristãos, né? Muitos que se dizem cristãos e às vezes não vivem uma vida cristã realmente, na prática, mas são cristãos. Nasceu em um país muitas vezes cristão, o Brasil. E o que a gente vê é que muitos querem as bênçãos, mas não querem levar a cruz. Não querem tomar sobre si a cruz. Querem a vitória, mas não querem pagar o preço da vitória. Muitos querem vencer na vida, mas não querem passar por lutas. Afinal de contas, o que é que você vai vencer então? Porque a pessoa só se torna um vencedor quando há lutas. E ele venceu aquelas dificuldades, aquelas lutas que ele passou, e ele se torna um vencedor. Mas muitos querem a bênção sem ter que pagar nenhum preço, sem ter que passar por nenhuma luta. E muitos vão dizer que Jesus já pagou tudo, já fez tudo por nós, como que se nós não tivéssemos que sofrer mais nada, e como que se Deus não esperasse mais nada de nós, porque Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Jesus já pagou o preço, então eu não tenho mais que sofrer, eu não tenho que fazer nenhum sacrifício, eu não tenho que fazer nenhum tipo de renúncia, porque Jesus já fez tudo. Então todo esforço meu é como se eu estivesse querendo ser salvo através das obras. Não, querido. Jesus está mandando você levar a sua cruz. E você levar a sua cruz é você fazer renúncias. É você sofrer em amor ao Evangelho. Sofrer por amor a Jesus, porque você quer ser um discípulo de Jesus. E levar a sua cruz é você passar muitas vezes por dores, passar muitas vezes por desprezos. Você vai ser pessoa muitas vezes desprezada, humilhada, desonrada. E isso é você levar a sua cruz, é você pagar o preço para servir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. Ele mesmo diz aí, no texto que nós lemos agora há pouco: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, este não pode ser meu discípulo. Se você não quer levar essa cruz, a cruz do desprezo, a cruz de ser humilhado, a cruz de não revidar a uma agressão, a uma ofensa, se você não quer levar essa cruz, você não está preparado para ser discípulo de Jesus. Jesus chega a dizer que se alguém te bater em uma face, você deve virar a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém querer levar a tua capa, dê também a túnica. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, se alguém querer levar o seu celular, roubar o seu celular, dê também o dinheiro que está na carteira, mas não resista ao perverso. Essa é a cruz, meu irmão. Essa é a cruz que muitos não querem levar. E muitos querem andar na contramão daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz que deve ser feito. Se alguém te agredir, Jesus diz: dê oportunidade de ele agredir de novo, vira a outra face. Mas não revida, não combata o mal com o mal, mas combata o mal com o bem. Isso é levar a cruz. É você estar sujeito à palavra de Deus, é você estar sujeito à vontade de Deus, à vontade de Jesus. É assim você vai se tornar discípulo de Cristo, porque você renuncia à sua vontade. A vontade ali é revidar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Essa é a nossa vontade. E quando a gente tem que levar a cruz, que Jesus diz aí: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, se não pode ser meu discípulo, é porque muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Então Jesus, ele foi um vencedor. Venceu o mundo, como ele mesmo diz lá em João 16:33, né? Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus foi um vencedor. Mas Jesus teve que pagar o preço, meu irmão. Jesus passou por muitas lutas, sofreu muito, foi humilhado, foi desprezado,
E o preço da salvação de cada um de nós foi pago por Jesus. E essa cruz também que Jesus quer que eu e você leve. Eles vão dizer, não leva o desaforo para casa, é porque você não quer levar a cruz de Jesus. Porque se você estivesse realmente querendo ser discípulo de Cristo e levar a cruz dele, você levaria desaforo para casa, sim. É claro que dentro de um limite, você vai reivindicar seus direitos. Mas o que Jesus não quer é contenda, é guerras, é brigas. Consulte sempre a Deus o que você deve fazer naquele momento. E consulte a você mesmo. O que eu estou fazendo realmente está agradando mais a Deus ou a mim próprio? Então, meu irmão, você quer ser bem-sucedido na vida, no seu trabalho, na área profissional, no seu ministério, enfim, você quer ser um vencedor? Vamos também passar por lutas. Nós vamos passar por angústias. Nós vamos passar por aflições. Não pense que você vai vencer na vida sem passar por problema nenhum, não. Não há quem não passe por problema. Todos nós passamos. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele também disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós estamos do lado daquele que venceu. Mas nós precisamos nos sujeitarmos à palavra dele para sermos vencedores também. E esse bom ânimo que ele manda ter é a nossa sujeição a ele. Se você for querer ter esse bom ânimo sem se submeter às palavras de Cristo, você não vai realmente vencer as lutas na sua vida. Em Atos 14, versículo 22, Paulo disse assim, e eu já li aqui, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Então nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. É a cruz que nós temos que levar. Renunciar o nosso eu, renunciar às coisas do mundo, renunciar aos meus desejos, à minha vontade para poder fazer a vontade de Deus. Então nem tudo na vida, meu irmão, vai ser fácil, nem tudo. Não pense que porque você se tornou cristão, a vida vai se tornar fácil. Não. Agora é claro que a vida vai se tornar muito melhor do que quando você não tinha Cristo em sua vida. Quando você não tinha o Espírito de Deus habitando dentro de você. A vida vai se tornar muito melhor. Não vai ser somente um mar de rosa, mas vai ter mais rosas do que espinhos. Quando você está no mundo, no mundão, você tem mais espinhos do que rosa. A sua vida tem mais espinhos do que rosa. Você vive mais triste do que feliz. Você vive mais angustiado do que em paz. Quando você está do lado de cá, com Jesus, e tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você vai ter problemas também. Você vai passar por momentos de tristeza, de aflições, mas em bem menor proporção. Você vai viver mais em um mar de rosas do que em meio aos espinhos. Vai ter alguns espinhos? Vai. Mas você vai viver mais em um mar de rosas. Você vai ter uma vida muito mais feliz do que triste. Você vai ter muito mais paz do que uma vida angustiada. Bem diferente do que aquela vida que você tinha antes lá, quando estava sem o Espírito de Deus habitando dentro de você, quando estava no mundo sem Jesus na sua vida. Então, como eu te disse, a vida cristã ela não é uma vida 100% mar de rosas, né? Não é uma vida fácil 100%. Vai ter os espinhos. E é esses espinhos que Jesus vai dizer que é a nossa cruz. Esteja preparado para renunciar aos seus desejos, às suas vontades. E quando nós renunciamos os nossos desejos, as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrar empecilhos na vida. Nós vamos encontrar dificuldades na vida. Nós vamos encontrar pessoas que não vão se agradar de nós na nossa caminhada. E você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a levar essa cruz até o fim? Muitos têm jogado a cruz de lado. Muitos têm abandonado o barco. E aí Jesus diz assim, se ninguém quiser levar a sua cruz, este não pode ser meu discípulo. Se alguém quiser vir após mim, negue primeiramente a si próprio, tome cada um a sua cruz e siga-me.
Então, meu irmão, nem tudo na vida vem de forma fácil. Manter um casamento, por exemplo, manter uma família, não é fácil, mas também não é impossível. Não é algo impossível, pelo contrário, é bem possível, principalmente quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Jesus, quando você tem o Espírito de Deus no meio da sua família. Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, e sim a delas mesmas, as suas próprias vontades. E aí não toleram muitas vezes muitas coisas que poderiam estar tolerando. E aí por qualquer motivo coloca tudo a perder. Porque o que tem que prevalecer ali é a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que vai ser considerada até como uma pessoa boba, né? Uma pessoa besta, por quê? Porque ela está deixando prevalecer ali a vontade de Deus. Enquanto que o mundo vai valorizar quando você faz prevalecer a sua própria vontade. Se você não prevalecer a sua própria vontade ali, você vai ser taxado por muitos como alguém bobão, né? Mas diante de Deus você vai ter muito valor, meu irmão. O que importa é termos valor diante de Deus e não diante das pessoas. Faça renúncias. Faça renúncias por amor a esse Deus que entregou seu próprio filho para morrer por mim e por você. E aí a gente vê que a maioria das pessoas não estão dispostas a levarem a sua cruz. Querem uma vida abençoada sem terem que pagar o preço de uma vida de renúncias. Querem muitas vezes ser felizes fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade, os seus desejos, aquilo que lhe dá prazer. E olha o que Jesus vai dizer em João 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só o que Jesus, próprio Filho de Deus, está dizendo. Então não temos como sermos vencedores se não estivermos ao lado daquele que venceu todas as coisas, aquele que venceu o mundo, que é o próprio Jesus. Deus não deixou Jesus sozinho. Deus não deixou o seu próprio filho só. Por quê? Porque havia um motivo muito importante, porque Jesus fazia sempre o que lhe agradava. Aí você pode perguntar, mas será que Deus deixaria Jesus só se Jesus chegasse lá e começasse a fazer as coisas ao seu bel prazer, de acordo com a sua própria vontade e não a vontade do Pai, a vontade de Deus? O que Jesus nos declara aqui, em João 8, 29, ele próprio diz que aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus viveu uma vida de renúncias, meu irmão. Não fazendo aqui a sua própria vontade, mas procurando sempre fazer a vontade do Pai, sempre fazer a vontade de Deus, sempre fazer a vontade daquele que lhe enviou. E eu já li aqui, vou repetir já em João 6,38. Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é isso que Jesus quer de mim, Jesus quer também de você, Jesus quer de cada um de nós, que façamos renúncias por amor a Ele, que estejamos aqui para fazer não a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos criou. E ele chega a dizer em Lucas 14:33, que todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, esse não pode ser seu discípulo. Se você não consegue renunciar a tudo aquilo que te afasta de Deus, que te lança fora da presença do Senhor, se você não consegue renunciar a tudo isto, meu irmão, Jesus está dizendo, este não pode ser meu discípulo. João 14, versículo 33. Queridos, diante de muitas dificuldades que nós vivenciamos no nosso dia a dia, procure renunciar à sua opinião, procure renunciar à sua vontade, porque para Deus não importa muito a sua opinião, a sua vontade. Para Deus importa que você o obedeça. E você obedecendo e fazendo aquilo
que agrada a Ele, Ele nunca lhe deixará só. Ele estará sempre contigo, como Jesus disse lá em João 8:29. Aquele que me enviou nunca me deixou só. Está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então faça isso. Deixe suas opiniões de lado, deixe as suas vontades de lado. Renuncie a tudo isso quando você estiver principalmente passando por dificuldades. Você pode estar passando aí por alguma dificuldade, por algum problema. Mas pare e pense. Eu estou agindo de acordo à vontade de Deus ou de acordo à minha própria vontade? Eu estou agindo segundo o Espírito ou segundo a carne? Porque se você estiver agindo segundo a carne, as coisas só vão piorar. As coisas só vão de mal a pior. Mas peça orientação a Deus. Não tome essa decisão não que você está aí prestes a tomar. Volte atrás. Será que é isso mesmo que Deus queria para a sua vida? Será que é esse o desejo do Senhor para a sua vida? Será que é isso que Deus está esperando de você? Esteja disposto a levar a cruz. Ah, mas vão dizer isso, vão dizer aquilo. Meu orgulho vai ser abatido, a minha honra. Mas o que importa é agradar a Deus, meu irmão. Esteja sempre do lado daquele que venceu o mundo. E você vai ser feliz. E você vai ter uma vida abençoada. Então, diante de qualquer dificuldade, renuncie o seu eu. Renuncie às suas vontades. Renuncie à sua opinião. Renuncie o seu orgulho. Renuncie a sua posição para fazer a vontade de Deus. Se preocupe apenas em agradar a Deus. E procure, diante das dificuldades, tirar lições na sua vida. Porque muitas vezes as dificuldades que nós passamos, os problemas que nos sobrevêm, servem para nos amadurecer. Servem muitas vezes para nos preparar, para vivermos experiências maiores em nossas vidas com o Senhor. Para sabermos lidar com outros problemas mais lá na frente. Então tome essa decisão. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Deixe a sua vontade de lado. Renuncie a tudo quanto você tem que te afasta de Deus. É o teu orgulho, renuncia. É a tua prepotência, renuncia. É a sua autoestima, renuncia. É a sua autocapacidade. Você acha que pode tudo porque você sabe fazer as coisas. Renuncia a tudo isso, meu irmão. Admita que sem Deus, sem Jesus na sua vida, você não vai em lugar nenhum. Você não pode nada. Paulo disse, eu posso todas as coisas. Mas ele não parou aí. Mas tem gente que para aí. Eu posso tudo porque eu sou capaz, porque eu estudei muito, porque eu sou inteligente, porque eu sou superior a muitos que estão aí. Muitos não sabem nem a metade do que eu sei. E aí eu posso tudo porque eu sou. Não, você pode tudo porque Deus te deu. Deus, se Ele não for contigo, você não vai poder nada mesmo. Você tem que dizer isso, como Paulo disse. Posso tudo naquele que me fortalece. Você não pode nada sem o Senhor. Você acha que pode. E você está cavando um buraco tão profundo que quando você vê, você não tem mais nem como sair dele. Vai ser enterrado por você mesmo. Porque você acha que pode, porque você acha que é sábio, que é inteligente, que tira tudo de letra. E quando você vê, você está lá no fundo do poço. Mas faça como Paulo. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, tomar a sua cruz é você vencer a tudo que se coloca como obstáculo em sua vida para seguir a Jesus. Tente vencer. É o que está sendo seu obstáculo? Eu não sei, cada pessoa tem os seus obstáculos que a impede de estar servindo a Jesus, de estar sendo discípulo de Jesus. Não sei qual é o seu obstáculo, qual é o seu empecilho, mas seja qual for, remova esse obstáculo, remova esse empecilho
E quando você fizer isso, você está tomando sobre si a sua cruz. E é isso que Jesus quer. Quem não levar sobre si a sua cruz, este não pode ser meu discípulo. É o que ele disse. Então tomar a sua cruz, queridos, é abrir mão daquilo que muitas vezes está nos impedindo de estar servindo a Deus. O que é que tem te impedido de servir a Deus? Abra mão disto. Abrir mão disto é tomar a sua cruz. Renuncie à sua vontade e procure sempre fazer a vontade de Deus. E aí a gente vê que muitas pessoas não trocam ali, muitas vezes, seus momentos de lazer para estar fazendo, por exemplo, uma visita a um enfermo ou a um encarcerado, né? Alguém que está preso. Ou então para suprir as necessidades daquela pessoa que está passando por dificuldades. O prazer pelo prazer tem sido muitas vezes a prioridade na vida de muitas pessoas, muitos cristãos. Muitos cristãos que dizem que servem a Deus, mas não abrem mão do prazer para fazer aquilo que agrada a Deus. Você tem visitado aquelas pessoas que estão precisando ali de uma visita, precisando de uma atenção? Você tem procurado cumprir realmente as ordenanças de Deus? Ou você está mais preocupado em viver só para o prazer? Prazer, prazer. E a obra de Deus fica onde, meu irmão? Não estou dizendo que você não tem que ter seu momento de lazer, não. Você tem que ter, você, sua família. Mas priorize a vontade de Deus. As outras coisas vêm em segundo plano. De que forma você tem servido a Deus? Ou melhor dizendo, a que Deus é que você tem servido? Ao verdadeiro Deus ou a um Deus fruto da sua imaginação? Fruto do seu imaginário? É porque nós criamos muitas vezes um Deus que nós possamos nos amoldarmos a Ele. Um Deus que permite muita coisa que o Deus da Bíblia não permite. E nós criamos esse Deus. Mas que você possa estar servindo ao verdadeiro Deus da palavra, ao verdadeiro Deus da Bíblia. Um Deus que requer renúncias. Não vá nessa que Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Não, não. Jesus fez tudo o que competia a Ele fazer para que nós fôssemos salvos. Sem Jesus, não há salvação, meu irmão. Primeiramente Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Jesus para que você obtenha a salvação. Mas mesmo entregando a sua vida para Jesus, o próprio Jesus diz, olha, tudo bem, você está entregando a vida para mim? Ok. Então aquele que estiver vindo após mim deve negar a si mesmo. Porque não adianta vir após mim cheio de vontades, cheio de desejos, cheio do eu. Se esvazie. Jesus disse, negue a si mesmo. Tome cada um a sua cruz. Vem e segue-me. Porque quem não fizer isso não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então sirva a esse Deus. A esse Deus que quer que nós renunciemos muitas coisas em seu próprio nome. Então aqueles que vivem mais para si, vai fazer de Deus, na verdade, o seu servo. E aí vai inverter os papéis, né? Nós somos os servos. Nós estamos aqui para servir. Agora veja bem, se você não já viu pessoas assim, que querem mais ser servidas do que servirem. Com Deus também elas agem assim. Elas querem muitas vezes serem mais servidas por Deus do que servirem ao Criador de todas as coisas. Então tem pessoas que invertem. Ao invés de servirem a Deus, querem que Deus esteja servindo a elas. Que você não seja assim. Que sejamos servos fiéis, servos conscientes de que muitas vezes para sermos vencedores nessa vida, nós temos que estar ali servindo e não só querendo ser servido. Nós temos que ser servos conscientes de que iremos passar por muitas lutas e a vida não vai ser somente um mar de rosas.
mas você tenha certeza e convicção disso, que mesmo passando por lutas, o Senhor está contigo. O Espírito de Deus está em você, te dando forças. E anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, te livrando de todo mal. Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Imagine se você não tivesse os livramentos que o Senhor tem dado na sua vida. Você já estaria destruído ou destruída. E eu encerro aqui deixando Apocalipse 2, versículo 10. Em Apocalipse 2, versículo 10, diz assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Seja fiel até a morte. Você vai receber do Senhor a coroa da vida. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a toda a sua família.